do campo magnético. A gente viu na aula passada a lei de Biot-Savart. Então, hoje a gente vai falar que seria o item 5.3 lá do capítulo 5, que é corrente e o rotacional. Então, respectivamente, a gente vai olhar para rotacional de B, né? Vamos fazer na ordem que eu coloquei. De B, né? E o rotacional de B, tá certo? Então, o rotacional, né, é algo mais fácil de observar, porque imagina né, carregando uma corrente I, né, saindo aqui do papel. Se a gente usar a regra da mão direita, ou seja, eu coloco o meu palito apontando na direção para onde vai a corrente, ou seja, saindo aqui da tela, e todos os meus dedos vão indicar para onde aponta o campo. Então, o campo rotaciona aqui em torno do fio, no sentido anti-horário. Né? Se a corrente estivesse entrando, o campo, né, estaria né? Fácil de ver também. Se entra aqui no papel a corrente, o campo estaria rotacionando nessa. Tá? Então, a gente vê que o rotacional, portanto, né, a gente inclui rotacional, ele tem que ser diferente de zero, tá? Ele rotaciona, né? E aí a gente pode usar o fio infinito, a gente viu na aula passada, e tentar tirar o rotacional para ver o que acontece. Né? Então, se a gente usar o fio infinito como exemplo, e a gente disser quanto que é o rotacional, né? O fluxo do rotacional de B, né? Área dA numa superfície S. Né? Bom, usando o teorema de Stokes, né? Então aqui, ó, o teorema de Stokes, né? A gente integral de superfície, né, aberta, né, pela integral de linha, né? No caso, no círculo fechado. E a gente sabe quanto que é. Bom, vamos antes fazer bonitinho de BL, né? Circuito fechado, né? Da superfície S, tá? Então, ó, se a gente está considerando o caso do fio infinito, vamos lá, novamente. O fio entrando aqui no papel, considerar uma superfície gaussiana, desculpe, uma esperiana, que vai nos dar essa superfície. Pela regra, teria que fazer a integração no sentido anti-horário, né? Que é o gama, e essa superfície cujo limite é o gama, né? Nossa, tá bonito isso não, tá? Essa daqui é a superfície S, cujo limite é gama, tá? Então eu tenho que fazer essa integração. Só que eu sei quanto que é o campo, né, de um fio infinito S, onde S é, né,
a superfície gama, né, que eu vou integrar. E eu vou integrar dl, né, nesse gama. Dl vai ser fácil de integrar a hora que eu fizer o produto escalar, porque eu sei que esse campo está ao longo do φ, do ângulo φ, e esse dl também está ao longo. Se eu fizer o produto escalar, só vai dar o circuito 2πs, né? Esse é o comprimento. Então, o resultado disso é 0,2πs aqui embaixo, e a integral é o perímetro, né? 2, tá? Então, corta aqui em cima, corta aqui embaixo, e esse resultado vai dar μ0i. Nota que eu concluo com isso que a de B escalar dl é igual a μ0i, tá certo? Então, a integral do fluxo, de fluxo não, a integral de linha do campo nessa espira, que a gente vai chamar agora de espira amperiana, de Ampère, vai ser igual a μ0 vezes a corrente, né, e que está sendo abraçada por essa espira. E eu consigo demonstrar, não vou fazer aquilo, mas está nas notas de aula, eu consigo fazer isso em caminho qualquer, não precisa ser esse caminho circular, tá? Eu posso demonstrar que isso pode ser feito num caminho qualquer, desde que eu abrace a corrente, ou seja, que eu dê uma volta em torno da corrente, qualquer que seja ela. Se eu fizer um caminho, um circuito fechado, que não abraça a corrente, na verdade, o meu deslocamento angular ou do dl, eu não quei, né? É como se eu cheguei no mesmo lugar. Você pode falar, mas peraí, professor, quando você dá essa volta do fio, você, o seu deslocamento, né? Vetor de deslocamento é zero, ele chega no mesmo ponto, né? Mas no caso, o que eu estou contabilizando é o B, né, dl. Então eu estou passando B, eu estou contabilizando, eu estou integrando valores de B. E essa quantidade, no final das contas, vai ser possível demonstrar que ela é igual, né, a μ0 vezes a corrente total abraçada. Então, de uma forma mais geral, né? De uma forma mais geral, se eu tiver, né, e eu fizer, né, esse amperiano, né, por exemplo, né, sentido mesma coisa, mas a minha corrente I tiver aqui, por exemplo, ó, né, não abracei ela, né, né, ou tiver aqui, ó, uma outra corrente, num outro sentido aqui, ó, aqui é I1, né, o meu circuito amperiano, ele abraça uma corrente total zero. Nesse caso, né, grau de escalar dl vai ser igual, né? Mas isso não nos dá, isso não quer dizer que o campo total gerado por esses dois fios seja zero. Tá certo? Simplesmente a gente usou a espira amperiana de forma inadequada. Né? É a mesma coisa com lei de Gauss. Você pode aplicar uma lei de Gauss, né? Chegar à conclusão que a integral é nula, mas não conseguir dizer que o campo é zero. Né? Concluir, naquele caso, que o campo é realmente, efetivamente zero. Aqui, obviamente, o campo não é zero. Né? Eu peguei dois fios aí, mas eu poderia pegar um fio só, né? E a gente faz em torno do fio e conclui que o campo é diferente de zero, um fio infinito. Tá? A única coisa que a gente tem é se a gente não
abraçar a corrente, daí eu concluo que o campo, que a integral de linha do campo dela, essa sim é igual a zero. Né? Daí concluir que o campo é igual a zero é outra história. Tá? Isso é bem importante. Né? Agora, de forma mais geral ainda, a gente pode imaginar o seguinte: a gente pode imaginar um fio, né, maior aqui, né, que tem uma seção reta, né, um fio. E aí a gente pode dizer que a corrente que está passando nele, na verdade, ela é expressa pela integral escalar dA. Ou seja, se eu integro J, a densidade de corrente que atravessa essa seção reta de superfície que eu rachurei aqui, então eu vou calcular uma corrente total desse fio, né, igual a corrente total. Né? Agora, eu posso aplicar a nossa que a gente fez nesse fio aqui. Então, fazendo uma espira amperiana, né? Pela regra da mão direita está saindo. Então, os meus dedinhos lá vão dizer que, de novo, olhando por cima, né? Se olhar ele aqui seria o equivalente a olhar o fio assim, ó, por cima, né? A corrente está saindo aqui e eu estou fazendo amperiana. Né? Então, óbvio, meu dedo apontando o polegar para cima, da mão direita, e os outros dedos dizem que meu campo está rodando nessa direção. Tá? E a hora que eu faço, né, né, de fluxo de escalar por essa amperiana, né, da superfície, superfície não, grau de linha, né, por gama, não da superfície, mas por gama, eu chego a concluir que isso daqui, né, como a gente tinha visto antes, né, isso daqui tem que ser igual a μ0 tal envolvida, né, que é isso daqui, né. Para quanto que é o I? O I, né, a corrente I envolvida, ela é a integral da densidade de corrente produto escalar com dA. Ou seja, se eu integrar em toda aquela área que tem, né, eu vou ter o meu cálculo, minha corrente total. Percebe que eu estou integrando na superfície, né? Mas se você olhar bem, se você voltar aqui, só tem corrente na área. Então aqui, ó, na região é diferente de zero e o é igual a zero. Então eu posso integrar em toda essa área rachurada piramperiana que só vai contribuir para o cálculo da corrente aonde efetivamente o J é diferente de zero. Então eu posso na superfície cujo limite é gama. Né? Então eu vou estar fazendo a minha integral nessa superfície, esse limite é gama. Tá? É a superfície só, essa superfície aberta. Né? E aí, de novo, eu posso aplicar, né? Então, isso daqui vai ficar, voltando a integral gama de B escala L é igual a integral, né, de J μ0, né? μ0 J escalar dA, né? Que é exatamente o I que eu substituí aí.
isso daí daria μ0i, né? Isso daqui, no final das contas, é μ0i, tá? Que é a corrente que está passando naquele. Mas eu não quero fazer isso. Eu posso aplicar Stokes de novo, desse agora, voltando. E aí eu troco a integral de linha pela integral de superfície gama, que é a amarelona lá que eu rachurei. E aí o inverso é o rotacional. O rotacional do B, né? Integral de linha de DL, usando Stokes, é o rotacional do B, dA. Nessa área. É o fluxo do rotacional que a gente está calculando. Né? Isso daqui tem que ser 0, integral de J dA na mesma superfície. Eu esqueci. Então, na mesma superfície, S de gama. Bom, se eu estou fazendo a integral na mesma superfície, isso é equivalente, eu posso tranquilamente pegar que o que está dentro é igual ao que está do outro lado, que é μ0J. Tá? Ou seja, a gente tem um resultado, para quanto que vale o rotacional de B. Ele agora a gente sabe quanto que vale. Ele vale μ0J. μ0 vezes a densidade de corrente, tá? A gente fez isso daqui que tá aqui é a na forma diferencial. E essa é a mesma, né? Só que essa daqui na forma integral. Na forma integral, tá? Esse daqui é na forma integral. Então a gente tem a lei de Ampère. Só que percebe que a gente fez a lei de Ampère a partir de um fio, né? A partir de um fio. A pergunta é, eu poderia fazer isso de uma situação genérica, de um fio infinito, para qualquer situação? Essa lei que está escrito aí, rotacional de B é igual a μ0J, ela é válida para outras coisas que não um fio. Um fio infinito é um caso muito particular. A gente pode provar e demonstrar que ela é geral. Essa forma que está escrita, as duas, ambas, na forma integral ou na forma diferencial, é uma forma já geral. Já é a forma geral, independente do que está certo. E para demonstrar isso, né, a gente pode generalizar a gente pode generalizar usando a definição de campo pela lei de Biot-Savart. Então, a lei de Savart, ela é genérica, ela é válida coisa. É como a equação lá para encontrar o campo elétrico a partir da lei de Coulomb. É geral, né? A lei de Biot-Savart seria um equivalente à lei de Coulomb para qualquer situação. A lei de Gauss da eletrostática é estrita, né? Quer dizer, geral também, obviamente. A gente tirar um resultado, a gente só conseguia fazer com algumas simetrias específicas, né? Aqui a lei de Ampère, ela também é geral, mas a gente só vai conseguir usar ela para calcular efetivamente campo, por exemplo, a partir dela, usando para algumas simetrias muito específicas, né? Fio, plano, né? Que é o que a gente vai realmente
fazer solenoide e toroide. No final das contas, são os objetos que a gente vai conseguir realmente aplicar a lei de Gauss que a gente acabou de ver ali, geral. Mas ela vale para qualquer coisa, e a gente vai poder demonstrar agora. Então, partindo do campo dado pela lei de Gauss, que é μ sobre 4π, isso a gente viu na passada, na forma geral, né? Densidade de corrente na posição R', multiplicado versor R estilizado, né? Dividido pelo R estilizado ao quadrado. E calcular a corrente, né? No volume linha, né? Então, aonde tem corrente, onde tem densidade de corrente volumétrica J aí, eu saio calculando, tá? E a gente sabe que essa definição, talvez a gente rever, da seguinte maneira: o R, que é onde a gente quer calcular, tá aqui. Ele é definido como x, y, ponto no espaço onde eu quero calcular o campo nesse ponto. A minha distribuição de corrente está aqui. Eu vou pegar dessa col ali, ó, isso daqui, e vou ver quanto que ele contribui. Esse volumezinho está localizado, eu acho ele, vetor R', tá? E eu encontro, o que me importa mesmo, para encontrar a corrente, se você percebeu ali, é a distância relativa, né, entre o ponto que eu quero calcular e aonde está essa corrente. Então é o vetor, né, que a gente já sabe como escreve, né? Importante lembrar que esse cara ele é, na verdade, igual a x', y', z'. Ou seja, ele indica para mim as coordenadas linhas aonde tem corrente. Então é bom ter em mente o seguinte, que o nosso B, campo magnético, é um que está um x, y, z. Já o nosso J é um vetor densidade de corrente que ele depende das posições linhas x', y', z'. E o que eu quero eventualmente fazer é calcular o divergente e o rotacional. Primeiro, olhar para o divergente, depois a gente olha para o rotacional e mostra realmente a lei de Gauss, né? Então, ó, só para deixar mais aqui, ó, quem que é o nosso, quem que é em coordenadas cartesianas, para ficar fácil, quem que é o nosso R estilizado? Menos x' na direção x. O y menos y', então y, né? Eu estou sempre interessado no meu sistema de coordenadas que está escrito nas coordenadas sem linha. No meu sistema de coordenadas, as coordenadas sem linha. O vetor com a coordenada linha, ele está escrito em termos desse sistema de referencial sem linha, tá? Que é o x chapéu, y chapéu, z chapéu, que está no espaço. Mais menos z', né, na direção z. Tá? O devolve, ele tem que rodar aonde tem corrente. Então, ele é dx', v'. Percebe? Ele está integrando apenas naquela região vermelhinha ali dentro, né? Aonde eu consigo dizer, ó, aqui dentro tem corrente, né? Nesse volume aqui, digamos que essa reta seria uma reta de um fiozão, tá? Eu estou dizendo que esse daqui é o meu volume. E ali eu estou pegando um pequeno devolumezinho que em coordenadas cartesianas se escreve desse jeito. Tá bom. Então agora vem a nossa pergunta. Quanto vale o divergente de B? Tá? Quanto que vale? Ele pode ser calculado.
divergente de B, né? Lembrando que ele está na coordenada R, x, y, z, né? É lá que eu quero calcular. É μ0 sobre 4π, escrevendo a definição do B, né? Era uma integral no volume do J, né? Só que agora, ó, eu estou pegando e fazendo o divergente. Então, eu vou tomar o divergente. Vamos lá. A definição era, né, o μ0π coloquei para fora. J vetor estilizado, né, dividido por R estilizado ao quadrado de volinha. Tá? É isso que eu quero fazer. Né? Então, ó, peguei a definição dado por Biot, tá aqui, ó. Biot é a definição geral. Você pode qualquer campo magnético no universo usando essa definição, se você quiser. E eu falei, tá bom, então vamos aplicar o divergente em cima dela para ver quanto que dá, para ver o que dá. E aí, ó, vamos ver então com vale, né? O divergente dessa quantidade que em parênteses de J vetor R estilizado. Vou colocar assim, ó, sobre R estilizado ao quadrado, né? Isso daqui, se a gente lembrar a propriedade de divergente de produto vetorial, ele é dado pelo quê? Eu posso pegar o segundo vetor, né, que é esse daqui, fazer, né, com o rotacional, capítulo 1, tá? Menos vetor, e agora faz produto escalar com o quê? Com o rotacional do segundo. É esse R chapéu sobre R ao quadrado, né? Estilizado. Tudo aqui sempre estilizado. Tá? Agora, olha só. Essa quantidade, né, vai dar zero. Por quê? Porque a quantidade de x' e y', certo? Isso que era importante. Lembra? Eu falei, o J é uma coisa que está definida somente nas coordenadas x', y', z. E eu estou tirando a derivada que é em x, em y e sem linha. Então, a hora que eu derivar alguma coisa que não depende de x, y e z, mas sim de x', y' e z', a derivada dá zero. Tá certo? É por causa, tá, que a derivada é zero. E agora vamos ver que esse cara também é zero. E por que ele é zero? Porque eu estou fazendo rotacional de qualquer vetor, vamos colocar V, na direção radial, né? Isso daqui é zero, lembra? Qualquer rotacional de um vetor radial vai dar zero. Eu posso fazer isso explicitamente, eu faço aqui nas notas de aula, vai estar lá para você, eu tiro, né? Falo, ó, tem um vetor, a componente Vx, a componente Vy, a componente Vz, né? E escrevo a componente, o vetor eu sei quem é. O vetor é R chapéu dividido por R estilizado ao quadrado. Se escrever como R estilizado dividido por R estilizado ao cubo, né? E é isso que eu faço. A gente fez lá nas primeiras aulas isso daí, e eu faço esse produto rotacional e eu mostro para você que vai dar zero. Eu faço para uma componente só, mas vai dar certo para todas as componentes, né? E eu consigo demonstrar que é zero. Mas não importa. Qualquer rotacional de uma força radial é zero, né? Rotacional da força gravitacional, zero. Né? Rotacional do campo elétrico, zero. Rotacional de alguma coisa na direção R, né? Zero. Então eu concluo que facilmente, né, que o divergente B ele é igual a zero.
Isso eu poderia dizer, ou alguém aí poderia dizer, é óbvio, né? Pois B não diverge. Ele rotaciona, diverge o campo elétrico. O campo elétrico sai uma carga e vai embora, né? O campo elétrico tem o divergente. O divergente de E é a densidade de carga sobre ε0, né? O divergente do campo elétrico, ele não diverge, porque ele rotaciona. Ele nunca é ponto indefinido. Ele sempre volta sobre ele mesmo. Isso significa que a gente não consegue classicamente dizer, né? Tem algumas discussões que é meio certo, que poderia ter quanticamente, mas classicamente a gente não tem monopolos magnéticos. A gente não pode dizer, tem o polo mais do campo magnético, o polo menos, o polo norte, o polo sul. Não, eles existem nunca sozinhos. Se você cria um polo mais, você tem um polo menos, o outro polo, né? Então, se criou um polo norte, você tem o polo sul. Não tem jeito do campo partir a partir de monopolos magnéticos. Essa é a primeira consequência dessa equação, que será uma das equações fundamentais do eletromagnetismo, uma das equações de Maxwell. Tá? Então a gente já viu o divergente do campo elétrico, agora a gente viu o magnético. A gente viu que o rotacional do campo elétrico era zero, e agora a gente acabou de ver, alguns minutos atrás, que o rotacional do B não é zero, né? Ele rotaciona. E a gente pode agora, mas a gente fez isso mostrando para um fio, né? Vamos usar o rotacional da mesma maneira, né? Assim, ó, mostrando o rotacional no caso geral, ou seja, eu vou tirar o rotacional de B a partir da lei de Biot-Savart. Eu vou tirar o de J R estilizado ao quadrado, calculado no volume, tá? Então tem que fazer esse produto triplo, né? Lembra, né? Então, a gente tem que lembrar disso, que A vetor é igual a BAC menos CAB, né? Então, B AC, né? Produto escalar aqui, menos C A escalar B. Que é uma propriedade, de novo lá, capítulo 1, a gente vai ter que... Tá? Então, vamos dizer o seguinte, que o A é o nabla, né? Vou colocar aqui uma setinha. É o nabla, o J é o B, é o vetor C. É o último vetor. Tá? E a gente vai aplicar essa regra. Então, se a gente aplicar essa regra, rotacional de J por R sobre R estilizado, né? Aqui é um R chapéu, né? Isso daqui é igual ao quê? Né? De novo, então vamos pegar lá pela regra. J é o segundo que multiplica. Multiplica, né? Não é produto escalar, só multiplica o produto escalar dos dois caras. Então, no caso aqui é o operador, eu coloco ele fazendo o produto escalar. Na verdade, tirando o divergente, olha que legal. Estou tirando o divergente menos o J, agora o nabla, né? Só que ele está multiplicando em cima, né, desse vetor, né? É como se eu tivesse no gradiente, né? É como se eu estivesse tirando o gradiente de um vetor. Então, como eu não posso tirar o gradiente de vetor, na verdade eu estou tirando o gradiente de cada componente do vetor.
E aí o resultado disso vai dar um vetor, que é para cada componente, e depois esse vetor que eu gerei, do gradiente de cada componente, eu vou fazer produto escalar com o J. Né? É isso. Então eu vou chamar esse cara de... E eu vou chamar esse cara aqui de termo... Tá? Então, olha o seguinte. O termo 1, se a gente olhar com cuidado, o termo 1, ele é divergente sobre R ao quadrado, né? Estilizados, né? Pessoal, a gente já viu o que é isso. A gente já viu o que é isso. Vocês lembram o que é isso? Alguém pode aí, se tiver aí, quiser dar um chute, pode falar não sei, porque daí também eu só para tentar uma interação. De repente alguém fala, é tal coisa. Oi? Não lembra? Alguém acha? Alguém gostaria de tentar? Oi? É tal quadrado. É o divergente de um cara lá atrás que a gente falou, puta, Claudio, dá problema, a gente tem que solucionar de algum jeito. Isso mesmo. Eu sei, a gente dá uma dicasinha, vocês pegam uma, né, e corta, dá aquela cortada. É isso aí mesmo. Delta de A para o vetor R estilizado. Tá? É isso. Então a gente já sabe quanto que vale aquele termo ali. Vou até colocar em amarelo. Que eu tinha atrás. Termo amarelo, termo 1. Agora vamos olhar para o termo 2. Né? Então vamos fazer em vermelho. O termo 2 ele é nojento. O termo 2 ele é nojento. Por quê? Porque é o seguinte. O termo 2 a gente tem menos J, né, escalar com abla, né, que vai aplicar componentes do vetor, que é, nas notas de aula tem um errinho, né, tá vetorzinho, mas né, é chapéu, tá? R ao quadrado aqui, tá? R estilizado ao quadrado. Gente, eu vou falar para vocês que isso é fácil de né? Que isso daqui, ó, é igual a trocar o sinal, tá? Perder o sinal menos, aparece um sinal mais, só que em vez de você fazer a derivada nas coordenadas x, y, z, eu vou fazer nas coordenadas linhas. Na x linha, y linhas é linha, tá? R chapéu sobre R quadrado, tá? Ó, ação. Vamos colocar aqui, ó. A ilustração disso tá aqui, ó. Demo. A ilustração tá aqui, ó. Quando eu faço J escala linha, né? Eu tô fazendo isso, ó, né? Peguei a primeira componente, né? Então eu tô fazendo isso para componente x, ó. Só para componente x, né? Isso daqui é pegar o linha, produto escalar de quem? De x menos x linha j, é a mesma coisa, r ao cubo, né? Era ao quadrado, eu multipliquei lá em cima pelo módulo vetor, coloquei um módulo embaixo, tá? Porque é ruim trabalhar com R chapéu, né? O R chapéu, a definição dele é ele pelo módulo. Então eu substituí o R chapéu pela definição dele. É o vetor dividido pelo... Ficou um cubo embaixo. Menos, né? O x sobre esse... E aí eu nablo a linha de J, produto escalar. É isso, tá? Então eu posso dizer que esse cara que está à minha esquerda da igualdade, pelas propriedades, né, é a mesma coisa disso, ó. A linha
né, na coordenada linha, desse produto de vetor. Então, na verdade, é o primeiro, né, mais o segundo, né, então eu joguei um deles lá do outro lado, né, aquela definição, né, então peguei o vetor e a função. Quem que é a função? É o x menos x' sobre r cubo. Isso é a função escalar, que multiplica o vetor, né? Então, se você for lá atrás e ver como que é o divergente de uma função f que multiplica um vetor a, você vai ver, o divergente do primeiro, né? Vezes o gradiente, né? Não, como que é? O primeiro vezes o gradiente do segundo, que é o que está aqui. Que é o que está aqui do lado de cá, tá vendo? Mas, né, copio o primeiro e tiro o divergente do segundo, que seria tirar o divergente do segundo. Só que eu passei para o lado de cá da igualdade, por isso que eu ganhei esse menos aqui. Ó, esse menos aqui. Tá? E aqui tem que lembrar o seguinte, ó, pulindo. Mas, já, né, ele é constante. Tá certo? Então, ó, o divergente linha do J, lembra do J na coordenada sem linha dava zero, né? Porque o J só dependia da coordenada linha. Mas agora eu estou fazendo o divergente na coordenada linha. E por que ele continua dando zero? Aí, ó, lembre-se de matostática. É a palavrinha estática, né? Então, ó, a gente de divergente de J é igual a menos derivada de K. Lembra? E isso daqui não varia. Foi como a gente começou, né? Equação da continuidade. Equação da continuidade. Magnetostática fica fácil de você perceber que esse cara é zero por causa disso, por causa da equação da continuidade. Na condição de estática, ali, né, tudo que entra é tudo que sai, então não tem variação da densidade de carga no tempo, o J é uma constante na variável tempo. E aí, com isso, pela lei da continuidade, eu só posso concluir, pela equação da continuidade, eu só posso concluir, portanto, que o divergente do J tem que ser igual a zero. Tá certo? Então, esse termozinho que eu tenho aqui, ó, esse termo aqui, ó, ele já zera. Tá certo? Sobrou esse outro cara, né? Então, eu chego à conclusão, o que estava em 2 aqui, ó, é o que está escrito exatamente aqui, só que de uma forma diferente. Então, eu vou colocar aqui o menos, vou voltar para o vermelho, o menos J escalar, o nabla, aplicado em cima do R sobre R ao quadrado, pegar só a componente disso daqui, tem que ser igual ao nabla linha, né? Aplicado em x menos x' sobre o R3. Então é o que eu concluí lá em cima, que como eu só troquei a derivada, eu ganho um sinal, eu troco o sinal menos. E aí eu peguei o que eu escrevi, né? Então vamos voltar. Essa igualdade é fácil de verificar. Ó. O sinal menos que eu tinha lá na minha 2, eu pude dizer, ó, eu posso sumir com esse sinal menos, que eu vou estar fazendo uma derivada nas coordenadas linha. Então, o menos que eu vou ter lá vai vir para frente. Então, esse menos aqui, ó, vai sumir. Aqui eu não linha, tá vendo? Eu estava na coordenada normal. Aqui,
né, eu estou na coordenada da diferença. A diferença é t ou não t nabla, dizendo que eu estou derivando na outra coordenada. Isso justifica o sinal aqui, ó, né, porque eu ganho um menos das derivadas e vai cancelar o menos que está aqui, né? Agora eu pego esse resultado que está à minha direita aqui e uso o resultado que eu dei continuidade. Então eu dei continuidade pelo que está na equação e fiz as derivadas e falei, ó, um dos termos joga fora, só sobra o primeiro termo. Então eu vou continuar ele aqui, ó, o menos j, né? Componente x é isso. Né? O outro termo a gente já viu que dava zero, né? Porque o divergente linha de j dava zero. Né? Então sobrou tirar o divergente linha dessa quantidade, né? Que é nada mais uma componente x. Né? Eu estou olhando de fato só para x. Eu posso ter que fazer para componente y, como assim por diante. Tá? Agora eu posso pegar esse resultado que está à minha direita e eu posso integrar ele. Né? Divergente dessa quantidade que está aí no parênteses, no colchete, desculpe, linha J dividido por R3, né? Utilizado 3, eu posso no volume vol, né? Onde tiver, né? E eu posso, já que eu estou com um divergente, eu posso aplicar o teorema de Gauss, né, o teorema da divergência, e substituir uma integral de volume por uma integral de fechada do volume. É aonde tem corrente, né? Traçar com um volume gigantesco para eu abraçar toda a corrente, né? Então do vetor que tiver, o vetor que tiver é esse cara todo aí que está no colchete. Então eu vou copiar x linha ao cubo j, né, em dA. E aí, gente, aqui que de novo vem o porquê. Tende a zero, tem que ir para zero. Por quê? Porque para eu abraçar toda a corrente, né? Então, ó, o volume grande para abraçar toda a corrente, né? O volume é gigantão. Eu tenho esse R, né? Esse cubo do dA que eu vou calcular no dA linha, né? No dA linha, tudo linha, no dA linha, onde tem corrente. Estou abraçando. Eu estou indo lá para o infinito. Então, percebe esse cara, o dA vai com R ao quadrado, né? A área que eu vou abraçar, imagina uma esfera, vai com R ao quadrado, mais o R linha, o R vai com R cubo, né? Ele vai com R cubo. Então ele vai para zero. Eu posso pensar da mesma coisa, que lá na fronteira onde eu consegui pegar toda a corrente, se eu abracei toda a corrente, é porque lá não tem corrente. Então lá, basicamente, a densidade de corrente tem que ser zero lá na fronteira onde eu vou integrar. Tá? Então eu integro zero. Então percebe que esse segundo termo também zera. Né? Isso eu só x. Eu vou fazer para o y e para o z, né? Para componente y, para componente z, tá aqui, né? Isso daqui era componente x, vou fazer componente y para componente z. Pelo mesmo argumento vão dar zero. Então, esse termo 2, no final das contas, a gente vai concluímos, né, que é igual a zero. Tá? Sobra o termo 1.
só sobra o termo 1. Então, voltando lá, ó, o que a gente tem? Que o divergente... O rotacional de B tem 0 sobre 4π integral no volume daqueles dois termos, mas a gente viu que só sobrou um dos termos. E aquele termo que sobrou era o quê? Era isso. Era o termo 1, que é 4π. Então, ó, vamos lá, né? Então, o termo que sobrou é J. Eu escrevi certo? Vamos voltar um aqui. Epa. Era o J que multiplicava... Vamos ver se está certo aqui. Estava analisando sem olhar para o J no primeiro. Né? A gente estava fazendo... Vamos voltar um aqui, ó. O primeiríssimo era J que multiplicava isso. Então, vamos deixar J que multiplica isso, deixar mais correta. Então, ó, J que multiplica o divergente. Vamos lá. J fica ser J multiplica o 4π del cubo, tá? Para ficar bonitinho. Então, vou integrar, né? Eu estava fazendo integral, só que agora a gente sabe quanto que é o J que multiplica J que multiplica, é um J de, a gente tem corrente em R', que multiplica o resultado, né, do divergente, que dava 4πd de R estilizado. Mas quem é estilizado? É R menos R'. E eu vou levar o linha. Ou seja, a hora que eu integrar isso daí, vai dar o quê? μ0 sobre 4π. Bom, o que está aí. O que a gente sabe da integral de J? Ela só vai dar diferente de zero, né? Só vai dar um valor quando o R', que é onde a gente está integrando, onde a gente está variando, né? Passeando, foi exatamente igual a R. Exatamente igual a R. Percebe que lá nem precisa ter corrente. Mas é isso, né? A gente está calculando exatamente onde foi igual a R. Ou seja, o resultado de R, quando é igual a R. Corta 4π, corta aqui, né? Ou seja, eu concluo que divergente de B era o J de R. Ou seja, geral, aonde carga. Eu sei, carga não, corrente, densidade de corrente. Eu sei que ela vai estar onde está definido, né? Onde tem a corrente, eu olho com um R'. Mas eu posso fazer isso no espaço todo. Então eu sei onde não tem corrente, vai ter um J igual a zero. Onde tem corrente, eu faço o cálculo. Eu integro, né? E eu percebo que isso daqui é a mesma lei de Ampère. Forma com acento para cá, né? Francês danado. É a mesma lei que a gente obteve usando o caso do fio infinito. Que eu caso geral. É um caso geral. Então, com isso você vai descrever qualquer caso. E essa é uma das leis de Maxwell da magnetostática, né? Percebe que a gente ainda não está com dinâmica. A gente vai corrigir lá para frente essa equação de Maxwell, a lei de Ampère, ganhar um terminho lá na frente que que a gente vai precisar dar conta quando o campo for variável. Percebe que todos os argumentos que a gente fez na página anterior, olhou lá e falou, opa, zero. Lá quando a gente tiver necessariamente
é constante no tempo. E é aí que a gente vai ter o pulo do gato, que foi o pulo do gato do Maxwell. Foi a contribuição que ele deu e alterou a lei de Ampère. Né? A gente ainda vai ter mais uma lei, que vai ser depois a lei de indução de Faraday. Mas, enfim, a gente vai corrigindo isso conforme a gente avança nos capítulos. É claro que se eu usar o tema de Stokes, regra geral, ó, de rotacional de B a é igual a uma integral de B dl, né? Ó, S, né? Cujo limite é S. A gente já fez isso. Isso daqui tem que ser integral de J escalar dA, né? O J que da lei. Se eu faço uma integral de superfície aqui, eu faço uma integral de superfície lá do outro lado, na mesma superfície S, né? E isso que é o envolvido e em total. Ou seja, eu posso pegar esse pedaço aqui, ó, na forma gaussiana, na forma e dizer, ó, isso daqui é a lei de Ampère, né? A mesma lei de Ampère, só que na forma integral, né? Então, onde essa lei vai funcionar? A hora que eu conseguir realmente contabilizar essa corrente total e, de alguma maneira, o campo consiga ficar constante ao longo da integração desse circuito amperiano gama. Aí eu vou poder tirar o B fora da integral. Fora isso, eu não consigo fazer a conta usando a lei de Ampère para achar o campo B, né? Eu posso saber a corrente e tudo mais, mas não consigo usar ele. Não vou conseguir usar ele. Apesar dele ser válido, né? Apesar da equação ser absolutamente válida, mas não vai ser suficiente para usar e dar o valor do campo B. Da mesma forma que acontecia na lei de Gauss. Né? Então a gente vai ver que vão ter algumas situações onde a lei de Ampère vai poder ser utilizada. E aí a gente vai tratar desses exemplos, né, óbvios. Né? Por exemplo, o 5.5 a gente já resolveu. Né? É um fio infinito. Né? Então a gente pega aqui, ó, um fio passando por ele uma corrente I, vamos colocar o I como dá nas notas de aula. Pela minha regra da mão direita, ó, o campo está circulando, eu coloco o meu polegar ao longo da direção que está indo a corrente, então, ó, está saindo o campo magnético aqui magnético, ele roda e entra do outro lado com a mesma magnitude. Se essa distância aqui, ó, se essa aqui for S e essa distância for S, né, o campo será o mesmo lá em cima e aqui embaixo. Né? Ou seja, eu posso isso de topo, olhando pelo lado que sai a corrente aqui. Se aqui é o ponto que está saindo a corrente I, né, para fora da página, se está rodando a um raio constante, S, né, o campo é o mesmo, tem o mesmo módulo e roda no anti-horário. Regra da mão direita. Coloque seu polegar saindo aqui da página e os outros dedos da mão direita indicam o sentido do campo magnético. E aí eu posso, nesse caso, aplicar a lei de forma integral. Ó. dl ao longo desse aqui, dessa espira amperiana. Então aqui seria uma... a gente pode usar a mesma região, dizer que isso
daqui é uma região que corresponde a uma espira amperíana, né, que a gente vai usar para fazer o cálculo do BL. Como o B, ao longo de todo esse da integral de linha, ele é constante, ele pode sair fora da integral, né? O B está aqui, o módulo dele. O produto escalar eu já fiz. Olha, eu estava apontando na mesma direção, né? O B está na mesma L, né? Dos dois vetorzinhos, né? Vamos fazer mais bonito isso daqui. Tá. Né? Então, ó, ixi, todo fazer um undo. Dá para fazer? Ah, dá. O B, né? Tá aqui, tá na do DL, ainda ficou feio. Então, produto escalar dá 1, né? E aí sobra simplesmente o DL aqui, ó. Integral do comprimento, do perímetro, que é 2, né? Perímetro tem comprimento 2πs. É o que está me dizendo essa integral. E isso daqui, ó, é igual, segundo a lei de Ampère, à corrente I envolvida, que é, no caso, aqui, ó, que é o Izinho, né? Então, ó, eu vou ter lá que B igual ao que miséria I sobre 2πs. E a gente vê que está na direção de φ, rodando em torno, né? Então, esse φ roda, né? O φ é o que roda em torno, né? Vamos de professor. Então, o valor do campo, da mesma forma na aula passada, usando o Biot-Savart e fazendo aquela integral, né? Fazendo aquela integral mais complicadinha, né? Isso funciona só para o fio infinito. Para aquele circuito que a gente fez, né? Que um anelzinho passando corrente, eu quero ver o campo logo em cima do anel, percebe que não vai funcionar. Não vai funcionar porque não tem a simetria necessária para aplicar a lei de Ampère. Aonde mais? Vamos pegar lá o exemplo. Vamos pegar outro aqui, ó. Exemplo do livro mesmo, tá? Ele diz o seguinte: tem aqui um plano, né? Primeiro aqui umas coordenadas x, y, z, e ele fala de um plano de corrente aqui, ó, um planão, uma fita, né? Vamos colocar melhor aqui, y, né? Então ele tem um plano, né? Digamos que ele está colocado aí no plano XY, z igual a 0, é um plano de corrente. E ele diz que a corrente na direção x, ou seja, K é K na direção x. Isso daqui é densidade de corrente. Equivalente ao nosso J, né? Lembra? Mas J era para um negócio volumétrico, né? Aqui é a densidade que está correndo num plano, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma espira amperiana, ó, vou criar uma que vai passar lá para o lado de baixo, né? Para o lado de cima. E eu vou integrar aqui, e por simetria, como o fio é infinito, ó, coloca o seu polegar, né, ao longo dessas setinhas. Você vê que os seus dedos lá em cima, né, no Z positivo, eles estão apontando para Y negativo. Ou seja, o B tá. Se você colocar o seu polegar aqui e girar todo na direção das setinhas vermelhas, que é a corrente, né? E densidade K.
e girar os seus dedos, vocês vão ver que lá embaixo o campo continua apontando paralelo a y, mas no sentido de y positivo. Lá para o lado de baixo, plano infinito, o campo está indo. E como ele é infinito, ele tem que ser o mesmo valor em cima e embaixo para uma distância igual, né? Para uma distância igual. Então vamos usar isso daí e aplicar a nossa lei de Ampère. Escalar dl, né? E como o B é igual, né? Eu vou colocar ó, B apontando no sentido de y negativo, então B é negativo, mas eu estou integrando no sentido negativo. Negativo com negativo dá positivo. E esse comprimento dessa espira, vamos supor que ele tem um comprimento L, né? Essa espira aqui, ó, vamos supor que esse comprimento ó, é L, tá? Então, integrei L. Ao todo tempo apontando para a direção Y, seja positivo ou negativo, a hora que integrar ao longo do caminho aqui, que vai na direção Z, que vai descendo aqui e fura o plano da fita de corrente, né, do plano de corrente, o produto escalar dá zero. Então eu vou somar zero. Depois do outro lado eu vou somar BL, porque B está na direção positiva, mas integral também está na direção positiva, mas aqui está perpendicular, né? O caminho de integração está perpendicular ao vetor B. Então BDL é escalar, produto escalar dá zero. Então vai dar zero essa parte integral. E isso daqui tem que ser igual ao que quero integral da corrente toda envolvida. Mas quem é a corrida? É K, né? Nesse caso, eu tenho que integrar por todo o caminho perpendicular, ao sentido de corrente. Então é como se fosse um monte de um do lado do outro. Eu vou primeiro fiozinho, segundo fiozinho, terceiro fiozinho. Eu vou somando esses pedacinhos de corrente, né? E vou integrar tudo ele. Então vai essa, como K é constante, né? Essa aqui vai dar 2BL. Esse lado vai dar uma constante, sai integral de DL perpendicular, é o comprimento, né? Eu integrei na minha região da espira, é onde a espira pega, né? Então eu vou integrar daqui até aqui, ó. Eu vou aqui, ó, que eu tô dentro da espira. E esse é L. Esse comprimento exatamente, né? Ó, o L corta com L. Portanto, o B, o módulo, vai dar μ0 K sobre 2. Tá? E a gente vê que o B, portanto, é μ0 K sobre 2 negativo lá em cima, né? Na direção Y, negativo, para Z maior que 0. E μ2 na direção Y, ou seja, na mesma direção do Y, para Z menor do que 0. E nota que como o plano é infinito, percebe que o campo, ele é um campo. Não importa se você está encostado no lá hoje, a 1 km de altura o valor do campo é constante. Mas por quê? Porque o plano é infinito. Ou seja, se eu estiver perto do cara e olhar onde que está o fim do plano, olhar, por exemplo, para um lado do plano, eu olho e falo, não encontrei, dizer que eu estou muito perto dele. Se eu subir a 1 km dele e tentar olhar como vai até o infinito, eu estou também muito perto. Eu sempre abraço uma quantidade grande de corrente contribuindo, né? Então, em termos de Biot-Savart, é isso. O fio que está mais perto aqui
da altura perpendicular ao plano, vai contribuir a mais forte, né? Mas o cara que está mais longe, com R', vai contribuir menos. Mas ele vai contribuir. E eu posso ir somando esse cara até o infinito. Né? Então, apesar de a contribuição ser cada vez menor, porque o R, a distância desse fiozinho até o ponto onde eu estou querendo calcular, se eu calculasse isso por Biot-Savart, né? Fazendo uma integração usando a Biot-Savart, né? A fórmula de Biot-Savart, eu ia ver que cada um mais longe ia contribuir cada vez menos, mas ia contribuir. E eu ia somando cada vez contribuições menores, mas eu ia continuar somando até o infinito. Então, essas contribuições cada vez menores, mas indefinidamente somando, converge para uma contribuição total que é constante. Ou seja, independe da altura. Percebe a beleza desse exemplo tão lúdico. E isso vai acontecer em outro exemplo importante que você conhece também lá de Física 3, etc., que é o exemplo 5.9, vamos fazer ele também, que é o solenoide longo ou infinito, né? A gente vai colocar no caso de infinito, mas ele valerá em pequena aproximação para um solenoide muito, muito comprido, ou seja, próximo do solenoide, para um solenoide muito comprido, é como se ele fosse um solenoide infinito. Mas vamos resolver para o caso infinito. Né? Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente tem um tubo, né, de água, sei lá. Né? Eu vou desenhar ele, mas ele é infinito. Né? E eu pego um fio, né, de corrente e eu começo a enrolar. Então enrola, né? Ele vai voltando até que ele sai aqui, por exemplo. Tá? Então ele entrou por aqui e a corrente saiu por aqui. Então, toda vez ele vem e passa aqui em frente e dá a volta lá atrás, dá a volta lá atrás, passa aqui em frente e dá lá atrás. É isso. Tá? A gente está dando as voltas aí. O equivalente disso é a gente pegar um tubo e dizer o seguinte, ó, tem uma certa densidade de corrente K rodando aqui na superfície. Uma certa corrente K. E essa densidade é igual a número N de espiras por unidade de comprimento, assim cada uma dessas espiras, fiozinhos. Né? E esse é igual ao número total de espiras que eu dei a volta pelo comprimento. Então, esse N é um número espiras por comprimento. É uma densidade de linhas, né, de espiras, né, de fios por unidade de comprimento. Né? E eu posso integrar, né? Posso integrar continuamente como se fosse uma coisa contínua. Né? K é um valor constante que é dado a densidade vezes a corrente que cada espira está passando. Né? Então eu poderia fazer isso numa integral contínua, por exemplo, se eu quisesse. Né? Mas eu vou fazer melhor. Eu vou usar a lei de Ampère. Nesse caso vai funcionar. Então eu vou criar uma espira. A primeira espira criar amperiana, essa espira ó, que eu vou integrar, pode ser nesse sentido. Eu vou estar dando a volta no cilindro. Entendeu? Espira gama 1 aqui, ó. Ou aqui, ó. E o meu tá aqui, ó. É preto. Tá aqui. Né?
E olha só, eu posso ter... O que acontece? Eu tenho lá... Digamos que eu olho... Naquela altura eu vejo uma corrente. Né? Digamos que ele esteja num ângulo, foi enrolado certinho, assim, no mesmo plano da espira. Foi entortado o fiozinho, foi enrolado meio torto, né? Então, o que acontece? Se eu olhar, eu vejo que aqui passa, mas do outro lado, o ponto ele entra, né? Vamos fazer undo. Ó, aqui ele entra do outro lado, né? Aqui ele sai, né? Atravessa o plano de esfera, mas logo no outro lugar ele entra. Falar assim, ó, será que como era no caso do fio infinito, vamos ver. Integral de Bφ, né? Produto na direção φ, né? Na direção φ. Produto escalar L está na direção φ aí, né? Vai ser igual que eu quero encontrar 2πs e igual ao quê? Se for constante, né? Igual a μ0 envolvido. Mas o envolvido, você viu? Um cara que entra, mais um cara que sai. Isso o fio que passa, atravessa do outro lado, ele entra de volta. Então, em zero. Isso é suficiente, dado as simetrias, dá para a gente calcular isso de uma maneira mais rigorosa, tá? Eu não vou fazer aqui, mas dá para mostrar tranquilamente Bφ zero. Ou seja, não tem campo rodando em torno do fio. Só tem campo ao longo... rodando em torno do fio, não. Rodando em torno do solenoide. Só tem campo ao longo do eixo Z do solenoide. Ou seja, a direita, que ele está ao longo de Z, nosso eixo Z, ele entra aqui e sai lá em cima. Tá? Ele sai lá em cima. E aí ele volta para encontrar aqui, ó. Mas volta, o infinito, vai lá até lá o infinito para voltar. Isso já meio que responde para a gente uma outra pergunta. Se eu criar uma outra espira, fazer de verde, vai. Se eu criar uma espira periana aqui fora, posso fazer do como L aqui. Vou andar ela no sentido... posso andar horário, né? Vou andar assim, ó. Vou andar assim. Vou andar... Ups. Vou andar assim, ó. Tá? Então, o que seria? Né? Isso daqui, ó. A partir do centro, isso daqui tem um raio. Centro, isso daqui o B. A posição B. Tá? Digamos que essa direção aqui é a direção Y, né? Essa daqui seria a direção Y, onde está a setinha B, B e A. Né? A para o centro. Né? A partir do centro. Então vamos no sistema coordenadas aqui, ó, sejam assim, Y, X, Z. Z está lá apontando lá para, tá? Muito bom. Essa integral, vamos fazer na próxima página. Ó, integral no gama do B escalar ds, ó, é o B em A, né? Que a gente acabou de concluir que está ao longo do Z, né? É o B em A vezes o L, né? Ao longo do Z, menos o B. Desculpe, o B em B, né? B lá no... Menos, né? O B
em A, porque vai no sentido contrário, o campo está para cima e eu estou descendo, vamos ver. Vamos ver. Não, o A é positivo e o B é negativo no meu... Vou fazer no sentido anti-horário aqui. Vamos fazer no sentido anti-horário. Tá. O B é positivo e o A é negativo, porque o campo está para cima, eu assumi para cima. Então, em A ele é negativo. Tá? Em A, vezes o comprimento L, que é o mesmo comprimento da minha espirazinha lá. Né? E as outras contribuições estão perpendicular ao campo, né? Se eu voltar aqui, ó, então, e o campo está na direção Z, é perpendicular, integra nada. Tá? E isso daqui tem que ser igual a I. Opa, mas eu não abracei nenhum fio. Então é zero também. Isso daqui é zero. E aí eu concluo que B em ponto B tem mesmo que o B. Mas quanto ele é? O campo B deve ir a zero longe da fonte de corrente. Né? Isso a gente... Então o B de S vai tender a zero para S tendendo a infinito. Então, se eu substituir o B por infinito, infinito é zero. Ele tem que ser igual a que está perto do solenoide. Então eu concluo, né, de S em qualquer ponto, em qualquer fora do solenoide, zero. Olha que louco. Olha que legal. Isso a gente demonstrou, conseguiu que ele é zero fora. Tá. Agora fazer um loop. Vou pegar em azul. Vamos fazer esse loop aqui, ó. No solenoide. Pode ser até fazendo um pouco do centro do solenoide. O cara da mão direita, coloca o dedo, você vê que ele está entrando, está indo para fazer, ó, no sentido né? Desculpe, no sentido horário, né? No sentido horário, para ficar fácil, né? De eu concluir que é o na região que me interessa, que é dentro do solenoide, obviamente. Ele está na direção Z. Aqui fora tudo, a integral é zero. Porque a gente acabou de concluir, nesse instante, que o B fora, na região fora do solenoide, é zero. Então lá dentro é diferente de zero. Mas olha, o campo longo do eixo Z. Então a integral perpendicular aqui, nesse caminhozinho aqui, ó, nesse caminho, vai dar zero. Só vai dar integral ao longo do next one, ao longo da direção Z, né? A integral no loop 3, né, de B escalar dl vai ser BL, né, mais 0 mais 0 mais hora, né, igual a mi0 envolvido, que eu abracei, que é o K vezes o comprimento, né? K é I sobre NI, né? Quantidade de espiras por unidade, né? Número de espiras por unidade de comprimento, N, vezes a corrente que passa em cada espira, isso daí é o K, né? Isso daqui, se você quiser
daqui é K, né? Vezes o comprimento. Mas esse comprimento cancela com esse comprimento. Portanto, B é igual a μ0 N, densidade de espiras por unidade de comprimento, vezes a corrente que passa em cada espira. E a gente são Z. Portanto, agora dizer que é μ0 NI na direção Z para o fio rodando naquele sentido que eu desenhei, tá? Se fizesse a corrente passar no sentido contrário, aí o campo dava para baixo. Meio fácil de perceber isso, né? Fora do solenoide. Aqui é dentro do solenoide. Percebe como é um solenoide infinito? Não importa, ele não tem uma dependência com o raio, né? Se eu estou mais próximo do centro, mais longe do centro. Ele é um campo homogêneo ali dentro do solenoide. Ele é o mesmo campo, não varia ao longo... em qualquer ponto que você tentar medir o campo ali dentro do solenoide, é um campo constante dado por μ0 NI. Extremamente importante esse resultado. Tá? Tanto, acho que para a gente dar uma resumida, né? Quando que a lei de Ampère funciona? Ela é sempre válida, né? Mas funciona para calcular, né? Calcular o campo facilmente, né? Você pode ir para o computador, mas facilmente. É quando você tem... Então, portanto, quando a lei funciona? Quando simetria para constante. Né? Então, integral de B escalar dl, a gente poder colocar o B para fora, integral dl, né? E isso daqui foi zero envolvido, né? E percebe o paralelo com a lei de Gauss, ó. Integral de E, L, né? Superfície fechada, que é gama fechado, é igual ao quê? É um E, né? Integral de podia fazer isso, né? E isso dá carga envolvida sobre o epsilon zero. Lembra? Então, aqui está a simetria, né? Paralelo, né? Vamos colocar assim, paralelo com a lei. Tá certo? O resto, você só vai calcular usando Biot-Savart. Quando isso, você vai só conseguir calcular com Biot-Savart. Então, o fio infinito, infinito, 3, solenoide. A gente fez até agora, né? 1, fez o 2, 3. Fez ainda. Que é o... Tá? São esses 4 casos. E aí vem o exemplo toroide. Exemplo 10, né? Que é o toroide. Então, o que se... Toroide é aqui, ó. Ixi, feio demais, feio demais. Vamos aqui. Back. Vamos ter...
Tá? Imagina uma rosquinha, tá? Uma rosquinha furada. E aí, ó, eu pego e aqui, ó. Tchum, corrente vai lá para trás, sobe aqui, vem aqui, tchum, entra lá dentro, desce, né? Sobe aqui de novo e vai, e assim por diante, né? Tô desenhando aqui, ó. Tá? Então eu enrolo, e não precisa, eu posso enrolar de qualquer jeito, né? Aqui eu vou passar um fio só. Isso. Né? E não importa. Pode ser de qualquer jeito, pode ser tudo montuado de um lado, um pouquinho só do outro, não importa, tá? Vai ser possível mostrar, né? Vamos pegar ele, vamos desenhar ele chapado aqui, ó, desenhar ele chapadão aqui, ó, rosquinha, o resto aqui, né? E o que a gente está fazendo? A gente está entrando aqui, né? Entrando aqui dentro. Então aqui a corrente, né? Vamos entrando aqui, ó. Entrando, saindo. Não, aqui entrando, olhando por cima, entrando no papel. Claro que aqui ela estaria assim, saindo. Aqui eu coloquei um só, sei lá, saindo aqui também, tá? Então eu vou ter que apagar uns aqui, vai, para ficar coerente. Sei lá, não sei se eu coloquei o número correto. Bom, o mesmo número de entrando tem que ser, vai. Vamos supor que eu fiz isso. Então eu vou pegar uma espira amperiana aqui, ó. Espira ao longo do toroide, longo da região interna ao toroide, ou seja, dentro do pneu, né? Imagina que o seu toroide é um pneuzinho, pneu da sua bicicleta, né? Eu tô lá dentro do pneu, onde teria o ar, né? Lá naquela região. E eu enrolei em torno do pneu, e entre o aro e o pneu, eu enrolei o meu fiozinho de corrente, ou os meus fios de corrente, tá? E aí eu vou criar uma espira amperiana aqui, eu posso criar uma espira amperiana aqui, eu posso criar uma amperiana aqui, tá certo? Então, ó, vamos pegar essa gama 1, né? E a gente vai fazer lá a lei de Gauss, integral de B escalar dl igual a I envolvido, tá? Tudo que entrou, né? Ou tudo saindo aqui, tudo que está saindo aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. E lá dentro eu fiz entrando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai agora. Entrou 8. Saiu 8, entrou 8. Quantidade é igual a 0. Ou seja, I envolvido é igual a 0. Pela simetria, não vou demonstrar aqui, mas está demonstrado em notas de aula, é possível mostrar que se isso é muito importante, se a seção reta do toroide ela não mudar ao longo de todo o toroide, né? Se for a mesma seção reta, pode ter o mesmo o formato que você quiser, pode ser redondo, pode ser triangular, pode ser quadrado, pode ser a cara do Mickey, não interessa. Mas se ao longo tiver a mesma seção reta, se você cortar a sua bolachinha, né, se você partir o seu toroide, né, ao longo dele, né, ele tiver a mesma seção reta, é possível demonstrar que o campo lá dentro
vai ser válido, vai ser constante, a gente vai poder tirar ele para fora. E aí eu vou integrar esse caminho que vai dar 2πl, né, vai dar do raio que eu estou fazendo aí dessa minha espira, vezes esse raio S, né, vamos chamar que esse raio é S, só que eu envolvi zero. Então, se zero é igual a constante vezes o campo, o único jeito é que o campo é igual a zero. Portanto, eu concluo que o B é igual a zero do toroide. Fora do toroide. Ali. No mesma região, lá dentro do toroide, também eu não abraço corrente nenhuma. Aí eu vou fazer uma aqui dentro. Essa espira verde tá que eu estou entrando com corrente no papel, né? E nesse sentido, né? O campo estaria ali dentro, que eu vou integrar, eu vou ter uma quantidade de linhas que eu vou, né? Né? Então, a integral do B que está ali dentro vezes o dl vai ser 0 vezes uma certa quantidade I, né? Que vão ser esses 8 carinhas aí dentro que eu peguei, né? Eu vou conseguir demonstrar que é possível calcular, o campo. E quanto que seria esse campo? Vai depender desse comprimento S, é onde eu estou pegando ele dentro do, mais para dentro para fora. Então, ó, esse resultado, o B é constante, porque é ao longo da simetria polar, né? Circular aí. Então, o B é constante, sai para fora. Eu tenho o comprimento, então o comprimento vai dar 2.S, vamos supor que esse é o comprimento S, igual a 0 e envolvido. E é N espira, né? Vezes, digamos aqui, nesse caso aqui, o N seria igual a 8, né? Que a gente contou aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 8x, né? Seria 8. Vezes a corrente que cada fiozinho está carregando, o I. Tá certo? Portanto, ó, o B 0 NI sobre. É porque agora ele depende da distância, né? Dentro do toroide. Ele varia com S, né? E tá rodando. Nesse caso, ele roda em torno. No toroide de R, ele é 0 NI sobre 2S φ, né? Ou seja, depende da distância até o centro. Então, dentro da bobina, né? Do toroide, toroidal, que a gente chama. E o B é igual a 0 fora do toroide. Seja lá no buraco, seja lá do lado de fora. O campo fica confinado, o campo magnético, ele fica confinado na região dentro do... E é possível calcular, né, tranquilamente, né? Você consegue calcular tranquilamente aí o seu magnético. Basta você simplesmente saber, né, a quantidade de espiras que você está abraçando de certa forma e a distância até o campo. E eu não vou fazer aqui, tá? Mas nas notas de aula também está feito, que não vale a pena, a prova que se a seção reta do toroide ela for a mesma ao longo de todo o setor,
Aí a gente consegue dizer que o campo só está ao longo da direção φ. Não tem campo de outras direções, né, senão essa que roda dentro do toroide, por exemplo. Então você pode calcular para qualquer situação de um toroide de raio, de seção reta constante. Pode ser quadrangular, pode ser pneuzinho de bicicleta, né? Ou seja, redondo, pode ser ovalado, pode ser, mas precisa ser ovalado, que eu falo a seção reta, né? Pode ter um pneuzinho assim, ó, assim, né? Cuja essa seção, difícil desenhar o toroide, né? Assim, ó, vamos lá. Ah, meu Deus. Back, né? Vamos deixar ele de frente aqui. Posso ter um toroide cuja seção reta dele, ó, agora sim, né? Seção reta dele, né, é ovalada, né? Seja oval, né? Seja oval. Esse ovalado tem que ser o mesmo, né? Tem que ser o mesmo. Então, se eu olhar ele, né, de cima ele círculo, né? Assim. Mas essa seção reta aqui, ó, essa seção reta aqui rachurada desenhei, né? Ele não pode variar, né? Se ele mudar maior, se ele ficar um pouquinho circular aqui, ó, se ele ficar um pouquinho circular aqui, já não vale. A seção tem que ser a mesma do início de aula. Bem feito, no livro também está bem feito, para mostrar que, se não variar, a gente consegue mostrar que só existe componente na direção φ, ou seja, na direção que roda dentro do toroide. Todas as outras componentes nas outras direções zeram, elas simplesmente zeram. E esse tipo de raciocínio também vai valer para o solenoide que a gente fez anteriormente aqui, ó. Tá vendo? Um solenoide que é um tubo, um cilindro perfeito. A gente poderia ter um solenoide com uma seta quadradinha, né? Ser uma barra quadrada aqui, ó. Quadrada. A gente poderia ter um, né, solenoide com uma seção reta, quadrado, os fiozinhos nele, né? Enrolado os fiozinhos nele, quadrado, retangular, que quer que seja. Então, aqui enrola aqui, dá a volta, aparece aqui embaixo, dá a volta, né? Vai fazendo assim até sai aqui. Mas percebe? Seção reta. Essa seção reta é a mesma seção aqui, não variou, né? E você poderia ter a seção reta que você quisesse, poderia ser uma seção, né? Uma seção reta maluca, desenhar mais ou menos do mesmo jeito, tá? Tá? Poderia ser uma seção, né? De cima e embaixo, de cima e embaixo, de cima e embaixo a seção reta. E que a seção reta não variar, vale o que calculamos para o solenoide, né?
Ou seja, o B ele está na direção de Z. É B de Z só. Né? Só componente B na direção de Z. Só tem ao longo de Z. Tá? Z. Tá? Só tem ao longo do Z. Se eu fizer enrolar em torno, por exemplo, de uma seção de um cone, já ferrou. Já não vai ser verdade. Aí ferrou. Daí, meu amigo, daí é Biot-Savart e cada espirazinha você calcula com um Biot-Savart independente e calcula. Vai ser o cão chupando manga, como se diz aí na gíria popular. Tá? Não vale aquele cálculo que a gente fez anterior. Mas se a seção reta for a mesma, independente, pode ser a mais maluca que for, né? Se você tiver uma seção reta estrudada, né? Como se fosse um cone, não, um material que você estudou através de um orifício, pode ser um orifício em forma de estrela, né? Beleza. O resultado do solenoide vai dar o mesmo. Vai dar o mesmo daquele que a gente mostrou lá anteriormente. Vai depender apenas do número, né? Vai ser zero densidade de espiras por unidade de comprimento vezes a corrente que cada espira carrega. Solenoide infinito. Tá? Isso é importante, eu faço uma demonstração, é o problema. Um caso é uma demonstração do livro, o outro caso não, acho que os dois é um problema do livro. Deixa eu ver. Não, um é um exemplo que ele faz no livro e o outro é um problema do livro, é o problema 5.17 para mostrar que realmente só tem componente na direção Z do solenoide nesse caso. E aí eu faço aqui para vocês, vai estar na nota de aula, para vocês darem uma olhadinha. Tá bom? Pessoal, acho que a gente fica aqui por hoje. A gente viu lei de Ampère, aonde a gente consegue aplicar ela, quando a gente consegue aplicar e como. E a gente fez os 4 casos possíveis, né? Fio infinito, plano infinito, solenoide ou toroide. That's all. Acabou. Apesar que a lei de Ampère é válido para qualquer geometria. Você consegue calcular o campo. Mas ela é válida, percebe? Aquela lei que a gente escreveu na forma diferencial ou na forma integral, ela é válida. Né? Lei de Ampère. Rotacional, né? Concluir, né? Epa, ele atrasou aqui. Vamos fazer aqui em azul. Lei de Ampère. Rotacional de B. J. Né? Ou, né? Na forma integral, aplicando aí, integra dos dois lados numa superfície, aplica Stokes, e se essa superfície para um caminho, ou seja, na espira amperiana, a mi zero e total que você calcular. Ou seja, essa é a forma integral. E a gente concluiu f de B é zero sempre. Ou seja, ele não diverge, ele rotaciona, significa que não existem monopolos, e até quanticamente está uma discussão que até é verdade, divergente de B sempre é igual a zero, ou seja, não se encontra monopolos magnéticos, tá? E a gente vai usar esses resultados, né, interessantes do divergente de B ser zero para, de alguma forma, a gente calcular um equivalente ao potencial elétrico,
o que a gente vai calcular é um potencial magnético, mas em vez de ser um potencial, né, um produto, uma quantidade escalar, a gente vai ver que vai ser um vetor, vai se chamar potencial vetor magnético. E através do potencial vetor, se você calcula o potencial, pode tranquilamente calcular ele o campo magnético, simplesmente tirando o rotacional. A gente vai ver que B, né, o campo magnético, vai ser igual ao rotacional desse potencial vetor. Assim como a gente tinha que o campo elétrico era menos o gradiente do potencial, a gente vai calcular que o campo magnético é o rotacional do potencial vetor magnético. Mas isso fica para a aula que vem. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida a gente pode falar aqui fora da gravação, encerrando por hoje. Obrigado, até a aula que vem.